Aleluia. Oh, how he loved us so. Aleluia. Muito bom dia, meus queridos irmãos, graça e paz do Senhor Jesus. Seja bem-vindo à Dracma. Mais uma oportunidade para você achar o que se havia perdido. Bom dia, sabor do campo, direto de Moçambique, a nossa empreendedora do reino, Jandira Ovadik. Bom dia, videira João Pinheiro, João Paulo. Bom dia, Tânia Pires. Vai falando, Edmar Félix, o homem da dracma. Bom dia, Cláudia Batalha, outra empreendedora do reino que eu quero conversar com você numa ocasião dessa. Graça e paz, vai dizendo de onde você está, que lugar do país e do mundo. Aleluia. Videira Juiz de Fora, vai começar mais uma dracma toda quarta-feira às 10 horas da manhã aqui no meu canal. Vai chamando mais gente para participar. Pega esse aviãozinho. Está aí André Gomes Madeira, Videira BH, Barros, Vivalda, não me lembro. Marilza Pereira também, uma ovelha preciosa. Videira Ipatinga, olha aí, fiz uma live com o pastor Ricardo Delfino que foi divertidíssima. Tinha até crianças, foi ótimo. Vai estar no nosso canal, nosso canal azemarfreitas.tv. Edmar Félix, meu auxiliar aqui na Dracma. Edmar Félix, coloca aí azemarfreitas.tv para ninguém perder nenhuma dracma. Paulo Sérgio Videira João Pinheiro, daqui a pouco estou passando aí, Paulo Sérgio, nas férias vou dar uma passada aí para te ver. Carlos Bolivar Videira Igarapé, outro empreendedor do reino. Moçambique, o melhor lugar do mundo depois de Minas, concordo. Mamãe Jandira, eu estava ouvindo ontem um empreendedor falar, ele trabalha com mandioquinha frita aqui em Capelinha, não está conseguindo atender. Um empresário quis comprar dele uma tonelada por semana, não consegue atender. E aí eles desenvolveram uma técnica para descascar mandioca muito interessante. Não sei se serve para você aí, porque nós conversamos aqui, você queria uma máquina, né, de descascar mandioca, mas eles descascam no fogo, colocam uma grelha, parecendo grelha de churrasco. E aí eles colocam a mandioca lá, igual sapecar a pele de porco. Aí depois a casca da mandioca sai assim, ó. Pensa nessa técnica aí, hein? A dracma é assim, nós já vamos fluindo, você já vai dando bom dia, o glória a Deus. Dida Carlos, do Dida Import, nós vamos conversar também. Hoje temos um convidado aqui especial, Delícias da Marinalva. Não, esse nós temos que conversar. Nós temos que marcar. Gente, se você quiser marcar aqui na Dracma, você precisa mandar um direct, tá? Nora Artesanato também é das primícias, me manda um direct assim, e aí eu imprimo, coloco aqui, nós vamos agendando. Para hoje eu vou para a cidade de Betim conversar com um empreendedor, está começando o seu primeiro negócio, o nome dele é Wanderly e a Patrícia, da WP Casa de Rações. O Wanderly tem uma história de vida fantástica, tremenda, e eu quero compartilhar aqui com você na Dracma, para que nós possamos ajudar uns aos outros, abençoar uns aos outros. E se você quiser algo mais profundo, aí sim, nós temos aqui uma equipe, Edmar Félix, que vai ajudar você a alavancar o seu negócio. A Dracma é um quadro que Deus colocou no meu coração para abençoar os empreendedores do reino. Já está aqui conosco a WP_, Casa de Rações. Segue, gente. Vamos aqui abençoar uns aos outros, seguir uns aos outros no Instagram, um do outro, para ativar os empreendimentos do reino. Felipe Soares, a minha agência digital, direto de Cape Town, África do Sul. Felipe, mandei para você agora uma ferramenta que eu lembrei de você, poderosa. Edmar Félix, da Dracma, YouTube, azemarfreitas.tv. Escreve lá, gente. A capinha lá é do Felipe e ele fez uma capa nova para mim. Nós vamos estar lançando essa capa nova no canal. E eu quero começar essa dracma
já estou atrasado hoje, já cumprimentamos uns aos outros aqui. Vamos para cima da palavra, porque a base de tudo, eu já falei com você, é Bereshit. Estou aqui com a minha Bíblia tempo antigo, ó, e a Bíblia não passa, porque ela é eterna. E eu falei para os irmãos na primeira dracma, vá lá no canal, tá aí, ó, azemarfreitas.tv. Eu vou deixar fixo aqui na barrinha aqui, né, o alfinetim. Tem os meus assessores aí para me ajudar nisso. E deixar fixo o canal para você ir no canal e ouvir as dracmas anteriores. Tem muita dica legal lá para você. Gente como você, que quer começar um negócio, que está começando a me chamar no direct. Às vezes eu não posso responder na hora, me perdoe, mas nós vamos montar aqui um grupo para auxiliar você, para cada dia o seu empreendimento, o seu ministério fluir mais no Senhor. Amém? Já ministramos 4 dracmas, essa é a 5ª. Você pode ouvir as demais no canal. Então, antes de nós prosseguirmos, vamos ter uma palavra de oração, porque tudo na vida cristã começa com oração. Se você quer e pretende abrir um negócio, um empreendimento, um ministério, então aqui na Dracma não é só, é empreendedorismo de um modo geral. Empreendedorismo ministerial, familiar e profissional. Então, por exemplo, hoje mesmo eu estou ajudando uma família que eles pretendem, estão planejando ter filhos. Naturalmente não podem. Falei disso no Drops da Videira, segunda-feira, com o pastor Ricardo Delfino, que não podia ter filhos, ele e a sua esposa, e eles ficaram lutando anos com isso, orando, jejuando, e acusação na cabeça, seta maligna. E aí eu falei, vai fazer uma consulta. Domingo agora, encontrei com um casal que tem 15 anos, está tentando ter filhos. Entra jejum, sai jejum, eles não conseguem engravidar. Eu fiz uma pergunta básica, olha a dracma, como é que te ajuda? Vocês já foram fazer uma consulta num especialista em fertilização humana? Não, pastor, nunca fomos. Irmãos, Provérbios 21:20. O tesouro está na casa. Dilmar Félix, quando eu citar o versículo, você já escreve ele aí para todo mundo já ficar abençoado. Provérbios 21:20. Eu já preguei isso, eu já gravei isso, eu já escrevi livro que chama O Tesouro Está na Casa. Se você não leu, leia, está lá no Hotmart. Vai lá no Hotmart, compra um para você, R$10. E tem a revelação. Esse casal quer ter filhos, tem orado, jejuado, buscado a Deus 15 anos. Olha a dracma familiar. Uma palavra, uma orientação e eu creio que já vai ser destravado. Fala, pastor, nós vamos. E aí o pastor, então, né, essa pessoa vai procurar o especialista, tem certeza, vai engravidar. Ó, dracma, canequinha top, recebidos do trem Ponto Gostoso. Tá numa das dracmas aí. Então, amados irmãos, vamos ter uma palavra de oração e vamos para cima da palavra. Olha, ó, aqui já tem testemunho fluindo. Minha esposa não poderia engravidar. Em uma reunião da vinha, o Senhor orou por nós. Em 9 meses depois nasceu um bebê. Bendito seja Deus, meu pastor Ronaldo e a videira lá em Pouso Alegre. Você quer ver? Falei de uma dracma familiar. Vou conversar também, já está marcado para... Vamos agendando. Você quer agendar aqui na dracma, você tem que procurar... Você tem que mandar um direct e procurar a nossa equipe. Edmar Félix é o nome do homem que vai fazer as agendas. Ele está me ajudando aqui na dracma. Então, olha outra dracma familiar. Uma jovem de 18 anos me procurou e ela quer empreender. E sabe o que ela precisa? Aqui em BH, de uma costureira. Alguém que faça por facção. Porque ela já tem o produto está bombando. Uma garota de 18 anos da nossa igreja, coisas de rico, faz negócio para cabelo de mulher, eu não sei como é que chama aquilo, não é gominha não, faz tiara, coisa linda a Nádila. E aí, 18 anos, filha do pastor Ederson e Viviane, está empreendendo, levou para a escola esses negócios de cabelo, bombou.
primeira vez, segunda vez, só que ela quer dar emprego para pessoas e não consegue achar uma costureira em Belo Horizonte. Me procure, manda direct, escreve aqui, tem serviço para você. Então, essa é uma dracma familiar, ela quer uma orientação. Outra também ministerial. Agora mesmo, neste sábado, eu vou fazer uma reunião com todos os pastores da vinha. Mas olha, é uma dracma, lembra da ovelha perdida, a dracma perdida e o filho perdido. Então, filho perdido, o casal quer engravidar, não pode. Orou, jejuou, mas nunca foi fazer a consulta. Tem gente que está aqui agora me ouvindo, não quero constranger você, mas já fez a consulta? Já procurou o especialista? Ah, pastor, eu não tenho dinheiro. Você não precisa ter dinheiro, você tem que ter fé. Iniciativa divina, Bereshit. Vai procurar o SUS. O SUS tem esse programa para você. Ah, pastor, aí não dá, tem tratamento. Eu tenho aqui um pastor na minha equipe, na Vinha de Minas Gerais, está fazendo tratamento pelo SUS. Sai lá da cidade do interior, vem aqui em Belo Horizonte, está fazendo essa inseminação que fazem nas clínicas aí, pelo SUS, paga só os remédios. Então, preste atenção, ouça o que o profeta está dizendo. Eu quero ser profeta de Deus aqui na sua vida hoje. Provérbios 21:20, o tesouro desejável e o azeite já está na casa. O tesouro desejável é o quê? Um filho? Está na casa. O tesouro desejável é o quê? Um empreendimento? Está na casa. O tesouro desejável é o quê? O ministério? Está na casa. Vou falar agora da dracma ministerial. Então, essa semana vamos fazer uma reunião da vinha com os nossos pastores da vinha, mas também com convidados. Então existe um irmão de uma cidade do interior, cidade de Pirapora, que ele falou, pastor, eu desejo ter um ministério, o senhor pode me ajudar? Perfeitamente, conheço esse irmão há alguns anos, uma pessoa séria. O senhor pode me ajudar? Posso. Pode me dar os primeiros passos? Posso. Qual é o primeiro passo? Vem na reunião da vinha, que eu quero olhar no seu olho. Tem coisa que não dá para ser aqui no Instagram, não. Isso aqui é só um início. Isso aqui é só o primeiro passo. O apóstolo João diz que há muitas coisas que eu gostaria de vos escrever, mas prefiro falar de viva voz. Então, é claro, isso aqui é apenas uma ferramenta breve, curta, que você deve aproveitar. Claro, tudo que é da vida de Deus é útil para você dar os primeiros passos, para você. E hoje eu vou conversar com o Anderli, que já deu o primeiro passo, já tem a sua casa de ração lá em Betim. E eu quero dar a você e a ele também algumas ferramentas para isso. Então, já te dei testemunho da dracma familiar, o casal que não podia ter filhos. Agora, pastor Ricardo tem 3. E é testemunho para você que não tem. Então, já orou, já jejuou? Vá consultar então o médico. Procure seu pastor, peça oração. Mas depois de orar e jejuar, eu ministrei aqui na sexta-feira da paixão, passada, só para os apaixonados da palavra. Vai lá no canal, gente, tem coisa demais para você ser abençoado lá. Se inscreva, mande para seus parentes, é aberto. E aí eu falei, Lucas 13:33, convém caminhar hoje, amanhã e depois. Ora, depois de orar e jejuar, vá caminhar, ou seja, procura um profissional. Então, se você tem, Deus colocou no seu coração o Bereshit, está palpando aí no seu coração uma dracma familiar, casamento. Ah, pastor, você ajuda? Ajudamos, aí tem a corte. Nós temos um caminho aí para você ter um relacionamento cristão saudável, abençoado. Esses dias fiz um retiro aí, fiz um jantar para casais e autorizei os jovens da corte a ir lá conversar, olhar no olho, pegar, orar junto, se conhecer, se desenvolver. Esse é meu trabalho, sou pastor de ovelhas casadas e ovelhas solteiras. Então, uma dracma pessoal, uma dracma familiar. Então, estou vendo aqui o pastor Antônio Carlos, meu amigo, lá da Videira de Palhoça, tem uma família de ministros de louvor. Os filhos dele, ele mesmo, é um ministro de louvor tremendo. A menina dele, pastor, coloca aí, por favor, o YouTube da sua filha. Que menina ungida! Todo mundo tem que ouvir as canções dessa menina, uma glória. Então, é uma dracma ministerial. Quer dizer, podemos abrir espaço, convidar
Vou convidar esse pastor para vir aqui com a família ministrar. Estou fazendo uma dracma ministerial nesse final de semana. Esse pastor pediu ajuda para começar o ministério. Já marquei a reunião, vou ajudá-lo. E a nossa equipe de louvor, que vai ministrar aqui nessa reunião da Vinha para mais de 70 pastores, é uma equipe de louvor da Videira de Contagem. Misraim Samela, equipe, canta demais, demais, demais. Tem oportunidade para isso? Na casa, gente. A oportunidade está na casa. Não se esqueça disso. Olha aí, ó, @Thaís Fernandes. Se inscreva no canal dessa moça. É de Deus demais. Uma irmã que canta cantos da Nova Aliança, do Novo Testamento. Meu pastor Antônio, Deus vai me dar graça para poder trazê-los aqui. Vamos ministrar numa reunião da Vinha. Vamos programar isso. Quem sabe nas suas férias, agora no mês de julho. Então, irmãos, está muito bom. Já empolguei aqui e nem ministramos ainda a palavra. Meu pastor Bruno Fernandes está aí também. Vamos lá? Olha aí, outra coisa. Bruno Fernandes, estou lembrando aqui agora. É um estudo de caso interessante. Bruno Fernandes é um pastor meu aqui, da Videira em Ribeirão das Neves. E ele me fez uma pergunta que serve para todo mundo aqui. Ele falou, pastor, eles estão me contratando na minha empresa, né? Ele foi demitido, agora uma outra empresa quer contratá-lo, carteira assinada, mas ele quer empreender, ele quer vender aí um produto, alguns produtos que ele pegou. Então, pastor, eu não vou aceitar esse emprego fixo não. Falei, aceita agora. Por quê? Presta atenção, gente, Bereshit, se Deus está começando algo na sua vida, ele vai começar no primeiro dia. Houve tarde de manhã no primeiro dia, não vai começar de uma vez. Então, se você pode ter um emprego fixo, carteira assinada, férias, FGTS, seguro-desemprego, caso você lá na frente vai sair do emprego. Então, você pega isso como bom mineiro e vai empreender nos horários de folga. Ora, então, por exemplo, eu recomendei, ele está aqui ao vivo, eu não sei se ele pegou, mas eu recomendei, pega, porque isso é o seu fixo. Com isso você vai pagar as contas. E com o seu empreendimento, você vai ter lucro. Aí você pode trabalhar em paz. Não vai trabalhar de manhã para comer de tarde. Não vai trabalhar afobado, querendo produzir, querendo vender de qualquer coisa. Não. Faça os dois. Se é possível fazer os dois. Mas trabalhando de 8 às 18... é possível fazer os dois. Estou vendo outra aqui o caso, Delícia da Marinalva. Segue geral, gente. Marinalva, ali da cidade de Confins, funcionária de uma companhia aérea. E foi empreender. Ela me deu testemunho, pedi para escrever, vou colocar na revista da Videira. Pastor, comecei o empreendimento a partir das suas lives, trabalha com alimentos. E hoje a Delícias da Marinalva já está me dando um rendimento maior do que o meu fixo. Então, olha a palavra de sabedoria, pega isso para você. Se você tem um fixo, fique com ele, não saia da empresa. Você está acumulando férias para receber, você está acumulando FGTS, você está acumulando o seu acerto. Eu vou conversar agora, já vou ter que ir direto para conversar com o Anderli. Por quê? O que ele fez? Da AWS Casa de Rações, segue geral, gente, na cidade de Betim. Ele saiu da empresa, foi demitido, agora por causa da pandemia, recebeu o acerto e não foi lá comer o acerto não. Ele falou, o quê? Isso aqui vai acabar. Então eu vou empreender, eu vou abrir um outro negócio. E aí ele pegou e abriu a Casa de Rações, tá bom? Vamos lá então? Então vamos chamar o Anderli, ele está aqui. Anderli, me chama aí, aqui ó, Casa de Rações, aleluia, de Rações. Olha, tem testemunho fluindo aí, vai anotando, vai escrevendo o seu testemunho, nossa equipe da Dracma vai anotar. Aleluia! Graças a paz, pastor. Bom dia, homem de Deus, como é que você está? Bem, graças a Deus. Tá me ouvindo bem? Bem, e o senhor, tá me ouvindo aí? Perfeito, perfeito. Os irmãos também eu acho que estão te ouvindo, eles vão dar o feedback aqui. Seja bem-vindo à Dracma, meu querido Anderli.
Amém. Obrigado, pastor, pela oportunidade. Nós já estamos aqui, rapaz, hoje a coisa começou quente aqui na Dracma. Tá aí o nosso irmão Carlos Bolívar te dando a saudação, os Olha a irmãos galera aí, também ó. aí. Eu tenho certeza que muitos estão nos acompanhando agora, mas outros vão nos acompanhar depois. E meu objetivo aqui, Wanderly, é poder ser um canal, né, de bênção, de sabedoria de Deus e também de experiência para poder abençoar os irmãos. Então, eu quero ter com você uma palavra de oração, porque já começamos tão poderoso aqui que não deu tempo nem de orar. Mas se não Então deu tempo fala. de orar, não vai dar tempo de fazer nada, porque nós vamos começar com a oração. Oh, Amém? aleluia. Amém? Amém. Senhor, nós queremos nesta manhã te agradecer pela oportunidade de estarmos juntos como família de Deus, reino de Amém. Deus aqui na Dracma, Senhor. Esse quadro que o Senhor nos deu, importante para abençoar e ativar os empreendedores do reino. Derrama luz, sabedoria e graça sobre as nossas vidas nesse dia e todos aqueles que irão ouvir depois essa mensagem, se compartilhar no nosso canal. Que eles sejam instruídos, edificados e abençoados em nome de Jesus. Amém? Amém. Nós vamos hoje compartilhar aqui na Dracma, que essa é a 005, o capítulo 1 do livro de Gênesis e o versículo 6. Vou ler rapidamente para fazer uma introdução e aí nós vamos compartilhar e você pode mandar perguntas, interagir conosco. Vai ser muito bem-vindo a sua interação. Capítulo 1 do livro de Gênesis e versículo 6. E disse Deus, haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. Bem, aqui nós vamos falar hoje de expansão e separação. Nós estamos aqui porque o reino de Deus deve ser expandido, crescer e se multiplicar. A nossa visão como igreja é que cada crente é um ministro, é um sacerdote, e cada casa é uma extensão, uma expansão da igreja. Então, Amém. estamos conversando aqui com o Wanderly, que está expandindo a sua área de atuação. O Wanderly atuava em uma área, funcionário de uma empresa, CLT, né, Wanderly? Carteira assinada, e agora, na pandemia, você foi demitido. Foi isso, Wanderly? Isso. Sim, pastor, na verdade, diante dessa pandemia aí, eu vi que deu uma diminuída bem no serviço lá da empresa, né? E aí eu já havia também uma insatisfação devido a algumas coisas que vinha acontecendo, né? E aí eu peguei e estava orando ao Senhor, porque a casa de ração, na verdade, testemunha aqui para os irmãos, o desejo de mexer com esse ramo surgiu, foi aproximadamente o segundo Empreendedores do Reino, que nós fizemos aqui em Minas. Ó, Se eu não me engano, não sei se foi nesse que o pastor Amós deu testemunho dele, que ele acho que quebrou 5 vezes, ele estava tentando de novo, aquele negócio todo. E aí eu falei, gente, é um negócio bom, porque na minha região, é a região de sítio, aí nesse segundo Empreendedores hoje já nasceu isso no meu coração. Aí eu trouxe, né, conversei com a minha esposa e nós começamos a orar. E no finalzinho de 2019 para 2020, eu tinha aí pouco dinheiro. Vou falar aqui, na verdade, tinha R$ 150 que eu tinha no bolso, assim, sobrando. Falei o seguinte, eu vou comprar umas rações, sei lá, de cachorro aí, fiz uma pesquisa rápida, né, com os irmãos da igreja mesmo, na vida da igreja, da célula, com a ração que o cachorro dele comia, o que girava mais lá na região, eu vou começar. Falei, na época estava andando com o pastor Antônio Sérgio, que hoje está em África. Falei, pastor, estou querendo comprar umas rações, pouca coisa aqui, para a gente começar para sentir o mercado. Aí, beleza, fui com R$ 150, comprei 2 sacos de ração, um saco de milho. E aí, o que acontece? Chegando nesse local onde é que eu ia começar essa casa de ração, fui chegando lá, o irmão já mandou um zap, falou, estou precisando da ração aqui, que eu já tinha divulgado. E aí, o que acontece? Vendi um saco de ração para ele, fiquei com um, só que eu precisava de 2. O que eu fiz? Voltei para trás, busquei mais um saco de ração.
E Ó. nisso eu trabalhava, né? Trabalhava, carteira assinada, a minha esposa que ficava no estabelecimento. E aí minha esposa foi arrumou um serviço fechado, e aí não tivemos como tocar mais nessa forma. E também era inviável, porque o investimento foi muito pouco, mas foi assim mesmo para a gente sentir a região. E aí o pessoal passava, falava, por que você não coloca isso? Né, ração para cavalo. E eu falei, não, vou pôr, pode deixar comigo que eu vou pôr, sem condição nenhuma. Então esse foi o começo. Tinha um outro nome, né? Era Casa de Ração Amigão, na época. Casa de Ração Amigão, e aí a gente fez a divulgação. Era do lado daquele prédio da nossa igreja que tinha em Vianópolis. Era um Uhum. combinho pequenininho, mas o sonho sempre de avançar, de crescer, de ter realmente um estabelecimento assim maior, poder colocar mais coisas. E nisso aí veio, né, ocasionou com a pandemia. Chegou Uhum. chegando, e aquela coisa, eu falei, gente, e aí eu fui dispensado lá da empresa, aí eu esperava receber um valor para investir. Um valor, tinha uma expectativa num valor, sabe, um valor assim, X. Falei, eu vou investir isso aqui e tal, no meu acerto, mas o que que aconteceu? Não foi aquilo que eu esperava. Aí eu peguei, fiquei pensativo, foi numa sexta-feira. Fiquei pensativo, falando o que que ia ser feito, e bateu aquele desânimo. Bateu o desânimo, só que, graças a Deus, a gente tem as nossas esposas do nosso lado, mulher de Deus. Aí na sexta-feira, foi numa sexta-feira, só um testemunho para os irmãos entenderem o processo. Foi numa sexta-feira, eu cheguei, não tive nem como conversar com ela, porque ficou um clima muito ruim e tal, e ela querendo saber o processo. Aí num sábado, nós chegamos, tomando café de manhã, eu peguei e falei para ela, falei, ó, estava com a intenção de, né, começar a casa de ração, mas aconteceu alguns imprevistos e tal, não vai dar para começar. Aí Deus entrou, né, através da vida e falou, mas por quê? Aí eu falei, devido, né, o recurso e tal, não é aquela expectativa que eu queria. Ela falou, não, você vai começar com aquilo que você tem. Você Ó. vai começar com isso aí e nós cremos que o Senhor vai destravar, vai romper, porque isso é promessa de Deus na nossa vida. E é isso. Aí eu peguei, animei de novo, aleluia, levantei e o que eu tinha eu investi. Né? E tem, graças a Deus, comecei a abrir o comércio dia 10, né, desse mês. Tem 7 dias já que a gente está aí avançando e graças a Deus tem dado resultado. Né? Tem pegado aí aconselhamento com pessoas, igual tem o pastor Amós, né, que mexe nesse ramo, tem me ajudado, tem me dado algumas ideias. Tem outros irmãos aqui próximos que têm me ajudado também com fornecedor, como funciona. Então, graças a Deus, nós temos sentido o mercado e, em meio a essa crise, em meio à pandemia, esse ramo de rações, alimentos, tem sido uma bênção, graças a Deus. Então, Amém. aí a WP já é um sonho antigo, né, que já vem já amadurecendo há bastante tempo. Nós já tentou uma vez, não deu certo, e agora nós estamos aí de novo ativados para a glória do Senhor. Amém. Amém. Ondeli, eu gostei de uma situação aqui que você falou, que isso foi ativado numa reunião de empreendedores do reino. Sim, Nós fazemos essa reunião, pelo menos 2 vezes no ano, um seminário onde nós convidamos alguém que é um empreendedor do reino para ativar a fé dos irmãos para empreender. Sua fé foi ativada então nesse dia. sim, com certeza. Nesse dia, estava na reunião lá, e aí o pastor Isaías, né, que na época ele fazia conosco aqui em Minas, juntamente com o senhor e a equipe, e aí Uhum. as ministrações, as orações, os incentivos para que nós pudéssemos sair da zona de conforto, né? E aí isso atrelado à fé, ativou. Ativou aí a minha fé para mexer com esse ramo, porque eu trabalhei com vendas há algum tempo. Trabalhei com perfil de alumínio para uma empresa. Então, assim, eu gosto de mexer com esse ramo de vendas. Mas com casa de ração, assim, eu nem imaginava eu mexendo. E aí, vendo o testemunho de irmãos nessa reunião, né, vendo o testemunho, e aí eu comecei a pesquisar o mercado, conversar com pessoas e Isso. orar a respeito, e aí nasceu esse sonho. Né? Como eu tenho aí uma família, tenho meu filho, ele tem 16 anos.
ele chama Eric, e ele é assim apaixonado por essas questão de animais, né? Cavalo, aves em geral, então ele mexe muito com isso, até mais do que eu, né? Ele tem muito conhecimento, sabe tipo de ração até mais do que eu, então ele tem assim ativado a fé dele. Então o meu objetivo com a WP hoje, no início, é lógico, é de crescer, de avançar, né? Como se fosse uma célula. Isso também foi ministrado na nossa reunião do empreendedor. Porque os princípios da célula a gente pode aplicar em toda e qualquer situação, inclusive no empreendimento. Então, no princípio, hoje, com a WP, é incentivar o meu filho, né, de 17, 16 anos, a estar tomando gosto, né, de ter trabalhar por conta própria, avançar, estar envolvendo ali e crescer. Então, a princípio é esse. E com a visão de crescer, de expandir mesmo, como se fosse a célula, multiplicar, né? Então, hoje nós começamos como? Contatos. A célula começa com contatos, né? Familiares, amigos. Então, nós começamos com contatos, visitei várias casas de rações, conversei com pessoas entendidas do assunto, né? Pesquisando o mercado. E até em meio à crise, né? Em meio à crise, fiz algumas visitas e falei, e aí, como é que está a situação aí? Como é que está as vendas? Eles falaram, ó, por incrível que pareça, em meio à crise, à venda, o pessoal ficou em casa, eles têm cuidado melhor do seu animal, né, do seu bichinho de estimação, e as vendas aumentaram. Falei, meu Deus, falei, é isso. E realmente, porque quando as pessoas estão na sua casa, né, elas vão ali cuidando dos animais, olhando, observando mais de perto, uma novidade, e isso tem sido, no meio dessa crise, tem sido, assim, nesse ramo, uma bênção, né? Embora a crise não é boa em um aspecto, mas a crise não atrapalha, né? Exatamente, a crise não atrapalha. Wanderly, me diga uma coisa, você então está estabelecendo uma empresa familiar. A Isso, sua esposa exatamente. continua trabalhando carteira assinada? Sim, Você agora saiu dessa empresa, mas você pretende voltar para o mercado também de carteira assinada. com certeza. Já Então tenho vamos, até proposta, né? Proposta, então vamos, pessoas têm ligado, feito proposta, e eu pretendo voltar sim. É só a questão de tempo, ensinar o jovem lá a trabalhar, ensinar a lidar com o público, ensinar a pesquisar também, e aí eu volto para o secular para dar aquela ativada, né? Ativada lá na casa de ação lá. ótimo. Então, preste atenção o que o Wanderly está fazendo, que eu quero que sirva de recomendação para os irmãos aqui. Em primeiro lugar, se você tem um testemunho para mandar, ou você quer marcar aqui na Dracma, o Edmar colocou aí o e-mail, dracmaconsultoriamg.gmail, não, dracmaconsultoriamg.gmail.com, tá? Edmar, escreva aqui para mim novamente, porque você pode marcar com ele, nós vamos marcar e vamos chamar você aqui, a semelhança do Wanderly. Wanderly, WP Rações deve ser de Wanderly e Patrícia. Exatamente. Aleluia. Juntos Então, até no empreendimento geral. muito bem. Então, eu recomendo que você que quer começar o seu negócio, comece pelo Instagram, tá? Crie um perfil no Instagram da sua empresa, como o Wanderly criou agora, ele entrou por ele, nós estamos conversando por ele. Peço que também você que está aqui siga esse perfil para ativarmos uns aos outros e abençoarmos uns aos outros. A palavra de Deus diz que nós devemos fazer o bem a todos, mas principalmente para os da família da fé. Bem, e o Wanderly começou esse negócio, não foi agora, ele começou anos lá atrás, quando Deus colocou no coração dele o que nós falamos lá na Dracma 01, Bereshit, colocou um desejo no coração. E esse desejo permaneceu. Pastor, qual que é a diferença entre a fantasia e o sonho? A fantasia vai desaparecer. O sonho vai permanecer. Se você tem, eu tenho uma fantasia aqui, nossa, achei tão legal, então dracma.consultoriamg@gmail.com. Por que MG? Porque nós temos também um braço lá em Goiás, enfim. Então, se você quer marcar ou mandar um testemunho, mande para esse e-mail. Qual que é a diferença entre sonho e fantasia? A fantasia vai desaparecer com o passar do tempo, com a dificuldade, com a resistência.
mas o sonho vai permanecer. E Amém. Deus mesmo vai providenciar circunstâncias para que esse sonho, se for um bereshit, quer dizer, se for um sonho que começou no coração de Deus, que veio, como eu disse lá na Dracma 01, do céu para a terra, quer dizer, do coração de Deus para o seu coração, ele vai providenciar meios para que isso aconteça. Então, o Anderli foi gerando isto em Deus. Eu recomendo você o mesmo. Não vá fazendo todas as coisas rapidamente. Lembre-se da palavra que nós estamos embasados nela, Gênesis. Foi o primeiro dia, foi o segundo dia, foi o terceiro dia. Então, o primeiro dia do Anderli foi um seminário Empreendedores do Reino. Ele chegou ali, nós precisamos fazer outro, né, Anderli? Vamos fazer outro. Vamos fazer outro. Vamos Você já sim. está me ativando aqui. Vou Aleluia. marcar com o pastor Johnny, lá de São Paulo. Poderoso, pastor. Nós vamos fazer um, e é fechado. Vagas limitadas, entrou quem quer, porque você acabou de me abençoar com isso aqui. Eu falei, gente, por que eu vou parar de fazer um seminário desse? Para não, Não, pastor. fazendo com máscara, com distanciamento. Então, preste Bora. atenção. Já fui abençoado aqui, você já me deu uma ideia aqui para eu levar para o presbitério nessa semana. Tamo Então, junto. a bênção é assim, ó, a ativação ela é geral de todos que estão aqui. Então, preste atenção aonde o Anderli foi ativado no seu sonho. Foi numa reunião de empreendedores do reino. Ok. Feito isso, ele não começou ali imediatamente. Ele fez um teste, uma experiência. Bem, como foi a experiência? Ele pegou R$ 150, comprou lá um pacote de ração, falou, vamos ver o que vai dar isso aqui. E ó, É, virou pó. Não foi, Anderli? Isso exatamente. significa o quê? Preste atenção na sabedoria de Deus na vida deste homem. Ele foi o primeiro dia, foi lá no seminário, ouviu a palavra de Deus, bereshit, oração, ministração, e ele colocou no coração, se isso procede do Senhor, vai permanecer. Vai testificar nos meus familiares, ou seja, na minha esposa, o meu filho vai querer ingressar nesse negócio. Então, perceba de glória em glória o Senhor conduzindo o teu povo, assim como conduziu lá no Egito, no deserto, até Canaã, jornada após jornada, de glória em glória. Ele não saiu do emprego, ela também não saiu, você perceba? Então, quer dizer que eles ficaram aqui com uma coisa fixa, dando sustentação à casa, sustentação às despesas fixas, mas sem perder o sonho e a fé no coração de empreender. Isso é um princípio de sabedoria. Receba esse princípio de sabedoria. E aí, depois não foi logo na outra semana, nem no outro mês, né, Wandeli? Isso Não. foi um processo de quantos anos? Entre o empreendedores e hoje aí a casa de ração aberta. Pastor, deve ter mais ou menos uns 5 a 6 anos, mais ou menos. Mais ou Escuta menos. isso, escuta isso, não tenha pressa. A pressa, ela não é amiga do diabo, ela é o próprio diabo. Jesus nunca andou com pressa, porque o tempo, ele é senhor do tempo. E todas as coisas cooperam para o seu bem. O Amém. Senhor está planejando uma maneira de te abençoar. A Escritura diz que quem precipita, peca. Então, Anderli não ficou pensando, não, eu vou sair do meu emprego, pegar o acerto para abrir a casa. Se é Deus que está abrindo o seu empreendimento, faça como ele fez. Vá de glória em glória. O primeiro dia, houve tarde e manhã. Por que não houve só manhã? Não, houve Verdade. tarde e manhã, quer dizer, um período e outro período. Houve tarde e manhã, dia e noite. Calma. Eu sei que você está na expectativa, nossa, esse produto vende mais, nós vamos bombar aqui, vamos rebentar aqui, mas a ansiedade vai impedir você de ver as coisas da maneira como Deus vê. Então, vamos ver o processo aqui de uma empresa hoje aberta. Então, quando ele foi, esperou, fez o teste. O mercado é bom ali na região? É bom. O pessoal começou a pedir? Ótimo. Então ele partiu agora já testou o produto? Ótimo. Depois ele partiu agora para o ponto. Então tem um ponto aqui? Tem um ponto. Produto bom, ponto bom. A terceira
coisa que é a mais difícil de um empreendimento, quer seja familiar, ministerial ou profissional, é a equipe. Equipe. Tem equipe, você pode ter um produto bom, você pode ter um local tremendo, mas você não tem equipe. Se você não tem equipe, você não tem como efetivar o seu negócio. Então você vai ter que orar agora pela equipe. Você pode perceber isso na vida de Jesus. Na vida do Senhor, ele tinha o propósito, e tem, né? Ele tinha o local lá de Jerusalém, de Israel, mas a primeira coisa que o Senhor fez, ele separou uma equipe. Então, o Wanderly participa da nossa equipe ministerial aqui da Videira RMBH. Sem equipe, nós não podemos avançar. Então, o Wanderly está construindo uma empresa familiar. Mais de 80% das empresas no Brasil são empresas familiares. Eu venho de uma empresa familiar. E aí, aqui cabe uma dracma familiar importantíssima. O que o Wanderly está fazendo, junto com a Patrícia, com o seu filho mais velho, de 16 anos, é uma coisa que eu recomendo para todos os pais. Agora mesmo, enquanto eu estou gravando aqui com você, meu filho de 18 anos, o Vitor, está trabalhando. Então, você e eu, nós que somos pais, nós temos que ensinar, abre aspas, a criança no caminho que ela deve andar, e quando for mais velho, quando amadurecer, não se desviará dele, diz Provérbios 22:6. O que o Wanderly está fazendo? Ensinando o filho a trabalhar. Ah, pastor, mas 16 anos? É, desde cedo. Tem uma coisa, Wanderly, e demais irmãos, que os americanos fazem que eu admiro. O meu filho viveu lá, fez seminário 1 ano lá na Flórida, na nossa igreja, na Vine. E um dia eu estava lá com ele, estávamos numa sorveteria, ele mostrou a menina do caixa. Ô pai, tá vendo aquela menina do caixa ali? Sim. Então, ela é filha do homem mais rico da cidade. Eu falei, então essa sorveteria aqui deve ser dele. Eu falei, não, pai, ela trabalha aqui, lá no balcão da sorveteria. Então, é uma cultura americana ensinar os filhos a trabalhar desde cedo. Então, se eu e você pudermos fazer isso, vai ser uma grande bênção. Aí nós já estamos entrando aqui numa dracma familiar, porque o Wanderly está fazendo uma coisa que, na minha opinião, é o melhor para casa. É claro, ele vai orientar, ele vai discipular, e hoje é muito fácil fazer isso. Você pode fazer isso aqui pelo WhatsApp, você pode fazer por ligação, você pode orientar. Então, eu quero aqui dar uma trajetória abençoada, baseado aqui no capítulo 1 de Gênesis e versículo 6. Haja uma expansão no meio das águas. O que nós estamos vendo aqui com o Wanderly é uma expansão de um negócio que começou há 6 anos atrás. Aonde? A palavra de Deus. Bereshit. Ele foi ativado, mas não chegou igual louco vendendo carro dele, vendendo as coisas para abrir empresa, não. Se é Deus que está no negócio, Deus, ele começa, ele sustenta e ele termina. Verdade. Não é você. Isso que tem acontecido, pastor. Inclusive, igual hoje eu estou aqui fazendo aqui a live, resolvendo algumas coisas, correndo atrás de produto. Meu filho está lá na casa de ração. Ele também trabalha, arruma alguns serviços, né, chamado bico, durante a semana. Parece sempre, ele gosta de fazer. O que aconteceu? Ele recebeu, foi no sábado, recebeu um dinheiro, o que ele fez? Pai, estamos aqui para nós investir aqui, comprar mais produto. Então, ele tem a iniciativa, ele está tomando gosto pelo negócio. Ótimo. Né? E isso tem me fortalecido, assim, grandemente. Quando eu comecei a primeira casa de ração, é até interessante. Né? A dona, assim, ficou assim, não tem base no negócio desse, não. Você está ficando doido, R$ 150, vai colocar... E era um Kombi que mal cabia a ração lá dentro. Mandei pintar a fachada, coloquei desenho de cachorro. É assim, porque nós agimos por fé e não por vista. Né? Lá no bairro,
Quando eu fui começar lá, aí faz uma pesquisa, é lógico, né, sabendo o que, que vai girar mais na região. E aí o pessoal, alguns que mexeram com o comércio lá, falou, não, aqui não dá nada não, faça não, você é doido. Não, mexe com isso não, você é animar Sim. demais. Eu falei, não, filho, você não está entendendo. Eu tenho a promessa de Deus. E olha, por causa de mim, esse bairro vai prosperar. Falei. E o interessante que foi sexta-feira, eram às 6h30, eu estava lá fechando o estabelecimento, aí sempre tem uns comerciantes lá próximos, vai lá para a gente conversar, e aí começou, né, um trocar ideia com o outro, falou assim, você trouxe movimento para esse pedaço aqui, porque Ó, o comerciante do lado, né, começou a vender, ter um movimento melhor. Tem um moço que é o proprietário lá da loja, ele mexe com chinelo, ele fabrica chinelo, só que ficava intocado, né, dentro da casa dele. Então, os negócios começou a girar também para o lado dele. Essa é a diferencial, esse é o diferencial. Nós pregamos, nós ensinamos com relação à fé, com relação a crer, não olhar a circunstância, mas no momento de nós pôr em prática, é esse. Né? Não fazendo, é lógico, por emoção ou sem uma direção. Graças a Deus, nós temos pastores, equipe, né? Sempre tenho compartilhado com o senhor, inclusive quando eu fui começar, né, o senhor perguntei algumas orientações, você falou, procura o pastor Amós, vou te ajudar, e vários outros pastores têm nos ajudado, nos orientado. Então fica fácil, agora é só cair para dentro, né? Cai para dentro, não tem como dar errado, não tem. amém. Amém. Questão, o Senhor está no controle e nós estamos aí, né, debaixo de uma unção. Temos aí o livro do Senhor que eu li, tenho lido, inclusive estou relendo de novo nessa nova etapa, que é aquele servo bom e fiel, me ajudou demais. Assim, eu tenho relido ele. Essas últimas 2 lives que o senhor fez, falando questão de planilha, questão de organizar, meu Deus do céu, mas me abençoou foi muito. Então, esse é o Amém. diferencial. Na estrutura que nós estamos hoje como igreja, é fácil. Não tem peso, não tem dificuldade. É só a gente ter uma família que está do nosso lado, uma equipe que está do nosso lado, e o Senhor vai liberando favor. Né? Na verdade, nós somos favorecidos por Deus em Amém. tudo. Amém. Olha, eu quero aproveitar aqui a ocasião, testemunho do Anderli, e dizer o seguinte: esse é o princípio, ele está passando por fases. Aquela fase era a fase do sonho, que estava só no coração. Depois ele fez o teste do produto, e o produto era bom, no caso, ração. E depois ele achou o local, o estabelecimento. Então ele tem agora a equipe. Quem é a equipe? Ele, a esposa e o filho. Então o filho está lá na ponta. Só uma recomendação também pastoral, familiar, viu, Wanderli? Fala para o rapaz continuar estudando. Está estudando, né? Sim, com certeza. Fala para ele o seguinte: sem estudar, não trabalha aqui na WP, não. De jeito não contrata, não. Assim não. Só Então, estudar. continuar estudando, porque é uma expansão. Nós estamos falando aqui, ó, de expansão. Versículo 6 diz: haja uma expansão. Então, não há vantagem nenhuma em parar de estudar. Se ele puder, e aí você vai orientá-lo, se ele vai fazer aí agronomia, veterinária. Por quê? Porque o tesouro já está na casa, ele já tem uma empresa na área. E aí eu te dou uma outra orientação. Você colocou um nome que é WP Rações, é bem específico, né? É o que você está trabalhando hoje. Mas à medida que você está no mercado, você vai perceber a necessidade, já que você falou que é uma região de sitiantes, você vai perceber a necessidade aí dos seus clientes. Então, vai chegar cliente e vai falar: Wanderli, você tem uma foice? Você tem uma enxada? Exato. Você tem uma fornecida? Eu tenho um sítio aqui, tem formiga lá. Então, daqui a pouco, não agora, mas aí você vai perceber isso no mercado aí, você vai ampliar. Eu sugiro que esse nome seja ampliado para depois WP Agropecuária, WP Coisas da Roça, senão o escopo do seu negócio fica muito específico. Pode ser específico? Pode. Igual aqui, você já citou, nós temos aqui, né, a do pastor Amós, a Casa de Ração, mas até ele trabalha com outros produtos lá. Então, por exemplo, ele começou só com rações, como você, mas depois o que ele acrescentou? Banho e tosa.
Entendeu? Entendi. Então, Sim, você vai começando, não vai expandindo de uma vez. Observe a palavra de Deus. Haja uma expansão no meio das águas. Ele começou com a expansão no meio das águas. Separou água de água. Ele não separou de uma vez. Haja uma expansão em tudo. Um dos entendi. erros dos empresários é querer abraçar todos os produtos de uma vez. Querer abraçar, por exemplo, todo o mercado de uma vez. Eu venho de uma família de empresário. Meu pai começou uma empresa de cama, mesa e banho. Aconteceu que, num dado momento, ele começou a abrir várias lojas na cidade. Enquanto ele estava com apenas uma loja, essa loja era muito rentável e ele adquiriu todo o patrimônio que ele tem até o dia de hoje. Está com 70 anos de idade, já aposentou, não mexe mais com comércio, mexe com fazenda. Mas depois, em um dado momento, ele começou a crescer muito, aí ele falou, vou expandir. Só que expandiu de uma vez. Então, quando você expande de uma vez, você primeiro precisa ter muito dinheiro para fazer isso, e segundo, tem que ter uma equipe muito boa para fazer isso. Eu recomendo que você vá expandindo de glória em glória. Você usou uma ilustração muito boa aqui para qualquer tipo de empreendimento, que é a vida da igreja. A Verdade. vida da igreja é assim. E dia, observe lá no texto de Atos, capítulo 2. E dia a dia o Senhor ia acrescentando os que iam sendo salvos. Por que o Amém. Senhor não acrescentou de uma vez? Ah, pastor, mas teve a pregação de Pedro, que converteram quase 3.000 pessoas. Mas não era toda semana assim, não. No livro de Atos, você leu isso quantas vezes? E, Nós temos 28 capítulos. Você não leu 28 vezes que uma multidão de milhares de pessoas se converteu. verdade. Acontece, acontece. Acontece de ter uma explosão no negócio, acontece. E aí ele precisa ser estruturado. E aí nós vamos compartilhar disso numa outra dracma. Hoje eu queria falar com você, usar o testemunho do Anderli, para, só na primeira parte do versículo 6, expansão. Houve um Expansão. sonho no coração do servo de Deus. Então ele falou, ó, bom, eu estou com vontade de empreender. Para onde que eu vou? Ele foi para a igreja. Ele foi no seminário de empreendedores do reino. Deixa eu ver se Verdade. Deus está nisso. E ali, ao ouvir um testemunho de um homem que quebrou 4 vezes tentando abrir uma casa de ração, e hoje vou trazê-lo aqui na Dracma para vocês verem, é um empresário de sucesso, está bem estruturado. E tem uma vantagem de você ter o trabalho fixo e a sua esposa também. É que todos os produtos que estão dentro da sua casa de ração são produtos pagos. Isso. Quer dizer, você não tem que ficar naquele desespero de vender de manhã para pagar o aluguel de tarde. Então, você pode ir trabalhando isso e expandindo. Expandindo, nós chamamos mix de produto. Então, hoje você trabalha com ração e mais algum produto? Pastor, ainda eu não coloquei porque eu estou fazendo a pesquisa. Igualzinho essa questão de foice, enxada, produtos agropecuários, eu estou pesquisando. Essa semana meu cartão chega, então eu vou dar uma volta de moto. Deus também me deu uma moto, aleluia. O diferencial lá da região é uma tela entrega, porque os ônibus, eles não passam dentro do bairro, eles passam só nas vias, não passam dentro do bairro, só em BR. Então, Uhum. fica distante, as casas são muito distantes lá. A teleentrega é um diferencial. De moto, o custo é muito pouco, né? Então, assim, tem dado bastante efeito, a gente tem entregado bastante rações Muito e é bom. um diferencial. E os produtos a ser agregados, eu estou fazendo uma pesquisa de mercado. Essa questão que o senhor falou de foice, machado, já está tendo um grande pedido, né? Principalmente para animais de grande porte, né? Que é cavalo, vaca, essas questões assim. Só que Uhum. é um material mais caro, então a gente tem que fazer uma pesquisa bem feita e fazer um investimento certo daquilo que a gente está fazendo. Vou te dar uma dica. Faça Sim, por encomenda. Então você tem o seu Instagram. Seu menino, 16 anos, entende tudo aí de Instagram, Facebook, WhatsApp. Então use essas mídias sociais, né? Tenha um WhatsApp corporativo, que é um telefone fixo, você põe no WhatsApp, põe lá nos status as suas promoções.
Aí ele mesmo pode, enquanto está lá na empresa, aprender a mexer nesses Photoshop, Corel e fazer artes simples inicialmente para colocar no seu Instagram de promoção. Então, por exemplo, eu sou produtor rural. Eu serei o seu cliente, não bom, posso ser de ração, eu compro aqui no Pastor Amós, meu vizinho aqui. Mas, por exemplo, eu preciso de foice, eu preciso de facão. Então, mas eu não vou aí lá em Betim para comprar. Bom, mas se você me tem no seu Instagram ou nos seus contatos, pastor, eu tenho um facão aqui que você precisa, eu vou entregar aí para você. Você vai encontrar. Então, você pode fazer, você e todos os demais aqui, podem fazer o seu negócio fluir, ativar a partir desses canais de mídia social. Sim. E, no caso do seu filho, atenderia muito bem. Por exemplo, pastor, você não vai comprar, na minha opinião, uma terramicina, que é um remédio que usa para vaca, para boi, e colocar lá no seu estabelecimento. É um custo desnecessário. Então, o cliente seu, ou então foi lá no seu estabelecimento e falou, tem uma coisa que eu preciso de botina. Né? Botina, fui lá na fazenda esse dia, não tem. Preciso de botina número 40. Me arruma 2. Então, eu preciso de uma botina simples. Eu tenho lá, vou comprar e deixar no estoque? Não, desnecessário. Você pode fazer igual eu estou fazendo aqui, ó, por encomenda. Está encomendado, você me mostra, manda foto, o preço é tal, está comprado. Quando eu encontrar com você na nossa reunião, você leva para mim, está vendido. Então, os canais, nós chamamos isso canais de venda. Os canais de venda hoje mudaram muito da época de 5, 10 anos atrás. Você pode trabalhar com esses canais de venda por demanda, sem ter estoque físico que vai descapitalizar você, vai descapitalizar a empresa. À medida que você for vendo o volume, aí sim. Então, outra coisa, grampo de cerca. Daqui a pouco você começa a vender lá arame farpado. Então, você vai fazendo a expansão, Anderli, no meio das águas. Isso. A expansão é no meio das águas, quer dizer, você já percebeu ali o mercado. Pastor, quando é que eu faço isso? Bom, você vai perceber o momento de fazer isso, mas não faça rapidamente, não faça apressadamente. O que eu recomendo é que a sua empresa, ela pague os produtos que estão lá dentro e você não dependa dela para nada. Não faça dívida, por exemplo, no cartão, de longo prazo, nem compre parcelado. Então, ensine lá. Uma outra coisa importante para a estruturação são essas coisas das planilhas que eu te falei. Né? Você tem que ter uma planilha de contas a pagar, de contas a receber, de produtos. Se eu te perguntar hoje, quanto que você tem de produto na sua empresa? Você sabe me falar? Sim, hoje sim. O senhor fala de valor. Valores e também de produtos. Então, quantos quilos você tem da ração X? Não, Vou te falar por quê. Vou te falar por quê, que é importante você saber quantos quilos você tem da ração X. Porque a ração o produto que você mais vende, ele é o seu carro-chefe. Então, ele não pode acabar na sua empresa. É nova, você tem uma semana, então aí com alguns meses você vai poder fazer uma média. Isso pode ser feito num cadernozinho lá de anotações. E aí, se você coloca no computador, melhor ainda. Então, você tem lá uma linha de produtos. É a ração A, B, C e D. Mas o que eu vendo mais é a A. Então, a A não pode acabar. Então, antes que ela acabe, a gente chama isso de estoque mínimo. Antes que ela chegue no estoque mínimo, que é X quilos, aí já tem que ir lá e comprar outro. Por quê? Porque o cliente, ao chegar na sua empresa, vai chegar por ela. E aí, o seu vendedor lá, no caso, o seu filho, você vai oferecer outros produtos. Então, eu vou te falar do meu exemplo. Eu tenho uma pet lá, né, uma cachorra, uma cadelinha lá em casa, sou cliente aqui do Pastor Amós. Então, muitas vezes, eu não vou lá comprar ração, eu quero que ele me entregue em casa. Não tem tempo para ir lá comprar. Então, ele entrega em casa. Mas quando eu chego lá, ele me oferece outros produtos. Pastor, não quer dar um banho, etc. Então, tudo isso é importante. Anderli, nós estamos terminando, aqui alguns segundos para acabar.
Quero te abençoar e abençoar também todos os irmãos que estiveram conosco nessa dracma. Se você quer saber mais, mande um e-mail para dracmaconsultoriamg@gmail.com. Deus abençoe.